Olá pessoal, para vocês que estão chegando no canal e me conhece, eu sou a Lisa Mori, com mais um vídeo aqui nesse Veda. Esse é o nosso quarto vídeo desse Veda. Eu já vou falar sobre um tema que eu já falei e abordei aqui no canal no Veda do mês de abril. Então, para quem não sabe o que é o Veda, são vídeos todos os dias no mês de abril ou no mês de agosto, que é uma sigla em inglês, e o A são os meses com a letra A, abril e agosto. Esse é um assunto que de vez em quando eu abordo aqui no canal. E esse assunto surgiu de novo porque eu vou ser madrinha da minha netinha, da filha do meu enteado. Fui convidada para ser madrinha e eu falei que eu não sou batizada na igreja católica e eu serei madrinha do coração. Porque se fosse a igreja católica eu não poderia ser madrinha, porque eu sou evangélica e eu também não sou batizada na igreja católica. Mas enfim, uma menina acabou entrando em contato comigo e ela falando sobre religião, que o marido dela não aceita que ela não batize a filha dela na igreja católica e ela também é evangélica. É um assunto bem complicado, né, gente? Quando temos culturas diferentes, religiões diferentes, é um assunto bem complicadinho para se resolver entre casais, né? Entre o marido, a mulher, e que é a vida do filho dos dois. Bom, quando eu sempre toco nesse assunto, mais profundamente, sobre a questão do batismo da minha filha, esse foi um assunto que nós dois conversamos bem antes de nós nos casarmos. Quando nós conversamos sobre religião, sobre batismo da minha filha ou não, nós ainda éramos namorados. Nós éramos namorados, começando a conversar sobre casamento. Então é sempre bom se ter diálogo antes de se casar sobre todos os assuntos, porque a vida a dois é bem diferente de uma vida estando namorando, uma vida namorando à distância, um período, porque quem namora um homem estrangeiro se namora um bom tempo à distância e casa, e é bem diferente de quando a gente está namorando, se encontra, né? Não tem problema nenhum, nenhuma questão do cotidiano, do que quando se vive na mesma casa e se leva a um casamento. Então, por isso, eu sempre acho que é sempre bom se conversar sobre todos os assuntos que se envolvem uma vida em comum. Principalmente questões ligadas a crianças, a filhos. Porque é evidente que o pai também tem direito de opinar e decidir a questão religiosa da criança. O meu marido, se fosse importante para ele a questão de batizar minha filha na igreja católica, eu batizaria minha filha na igreja católica porque ele também é pai. Só que a questão religiosa da minha filha, ela não se batizar na igreja católica, isso não afeta em nenhuma questão ao meu marido, porque ele não é um católico praticante, ele não frequenta a igreja, ele não vai à missa, ele só ia à missa quando ele era criança, porque aí ele fez a primeira comunhão e tudo mais. Então, tanto que os filhos deles também não vão na igreja, o meu enteado mais velho também não irá batizar a filha dele porque ele não frequenta a igreja, o meu enteado ele não crê em instituições religiosas. Ele opinou pela mesma coisa, é evidente que foi influenciado pela minha decisão também com a minha filha. Acredito que se meu marido não tivesse casado comigo, se eu tivesse batizado a minha filha, meu enteado também batizaria a filha dele. Mas como eu tomei essa decisão, ele se identificou não batizar as duas filhas dele. Eu acredito que qualquer questão envolvendo os filhos, não é só o pai ou só a mãe que se tome decisão, é uma decisão em conjunto. Então, se fosse importante meu marido, para não ter nenhum atrito religioso dentro da minha residência, sobre uma questão de batismo ou não a minha filha, eu sim batizaria minha filha. Só que como não afeta a nossa vida em casal, a nossa vida juntos, então por isso minha filha também não foi batizada. Ela me perguntou se a questão de eu não batizar minha filha, se a família do meu marido se incomoda com isso. Porque eu só tinha falado do meu enteado no vídeo que ela assistiu. A minha sogra, no início, ela não viu com bons olhos nós não batizarmos a minha filha. Foi uma questão que ficou até um pouco, assim, um assunto mal resolvido, né, com a minha sogra. Até hoje ela não aceita. Ela se conforma, mas ela não aceita. Ela é conformada com a questão da minha filha não ser batizada. Agora diminuiu um pouco depois que meu enteado também não batizou a bebê e também a segunda bebê também não irá ser batizada. Ela se conformou um pouco, mas é uma coisa que afeta um pouco a minha sogra. Mas ela também não é de frequentar a igreja. Eu moro na Suíça há 5 anos, a minha sogra nunca foi à missa. Então,
é mais uma questão cultural, religiosa dela, apesar que os suíços não são muito religiosos, mas é uma questão que afeta a minha sogra, mas o meu cunhado também não afeta. Mas mesmo se afetasse a minha sogra, se afetasse os meus enteados e não afetasse meu marido, eu não batizaria de qualquer forma também a minha filha. Mas se afetasse o meu marido, ele se sentisse mal dessa questão religiosa da minha filha, dela não ser batizada na igreja católica, eu sim batizaria a minha filha, porque ele é pai e ele também tem direito de batizar, de opinar a vida religiosa da nossa filha, porque ela é o menor de idade, ela tem só, agora vai fazer 4 anos agora em setembro, dia 23 de setembro. E ela acabou me perguntando se meu marido fosse muçulmano ou judeu, se eu teria tomado a mesma decisão. Sim, se pro meu... Acho que quando a questão é judaísmo e muçulmano, né, o Islã, eu acho que não se tem muita opção, né? Se meu marido fosse dessas religiões, então, que é uma tradição cultural bem mesmo, né, de um povo. E sim, se eu não quisesse que meu filho não tivesse a religião muçulmana, nem a religião judaica, eu não me casaria com um muçulmano, né? No caso, se meu marido fosse muçulmano. Então a gente tem que pensar muito nessas questões antes de se casar, de religião também. Ainda mais se for importante pro pai da criança, para a cultura do pai da criança. Então, sim, é evidente que eu batizaria lá o meu filho, minha criança, não faria lá os ritos, né, das religiões do qual meu marido faria parte se ele fosse de uma dessas religiões. Então, eu acho que é isso, gente, é se conversar bem com o marido, ver a importância daquilo para o marido. Como eu disse, meu marido não influenciou em nada, e como se o seu marido influencia, ele se sente incomodado, é uma questão importante para ele, não para a família, para ele. Porque quem decide a vida dos filhos são os pais, né? Então, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do Veda, espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. E não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, deixar aqui embaixo a sua sugestão de vídeo que você queira ver nesse Veda. Então, estamos com vídeos aí no canal todos os dias até o dia 30 de agosto. Beijo, fique com Deus, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.